Olá, olá, olá. Que Deus abençoe muito o seu dia. Estou aqui com o meu Novo Testamento e dando uma olhada em algumas coisas aqui em Mateus, mas eu confesso que eu tenho parado aqui do capítulo 5 ao 7, que é chamado de as bem-aventuranças, né? É o sermão do monte, que contém as bem-aventuranças também, mas são ensinamentos muito práticos, muito simples, muito pontual. Não tem como você ler isso aqui e dizer assim, eu não entendi, isso está muito complexo, é muito complicado. É muito simples, é muito claro. Eu gosto muito quando a gente olha para o texto bíblico e Jesus diz assim, é assim, ponto final. Não tem barganha, não tem negociata, tá? Então, eu queria ler aqui o capítulo 7, na verdade, o verso 13 e o verso 14, que fala das duas portas. Tá? Então, que diz assim, entrem ou entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É uma das afirmações que eu faço sempre é a questão de existir dois caminhos, duas direções, bem e mal, certo e errado, céu e inferno. Não existe uma variável nisso. É sempre isto ou é isto. Ou é um campo ou é o outro. Quando fala aqui de dois caminhos, com certeza está sendo apontado duas direções. Eu lembro sempre que Jesus diz em João 14,6, o texto começa dizendo assim, disse Jesus, que é o que importa para nós, é quem está dizendo esta frase ou esta colocação, e ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, através de mim, né? O Pai ali significa Deus. Eu sei que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa sei lá o que mais, criou N deuses com muitos caminhos. Até há pouco tempo atrás, a ciência dizia que ia resolver todos os nossos problemas. Hoje eu estou sentindo os problemas e vejo que a ciência me enganou. Ela disse uma grande mentira. Até hoje, ela não consegue resolver todos os problemas. Só para citar o câncer está aí e é uma coisa tão antiga e até hoje não foi solucionado. Ou não quer solucionar. Pois é. Mas eu quero aqui pensar nessa questão. A afirmação de Jesus é muito complexa, no sentido de que a gente às vezes só lê caminho, verdade e vida e não para pensar e não entende isso. Mas o caminho é o que dá sentido à vida. O caminho aponta uma direção. Quando Jesus se afirma como o caminho, todos nós entendemos, a gente entende pelas escrituras que a obra que Jesus veio fazer aqui é para ele ser realmente esse caminho, o caminho que nos leva até Deus, o caminho que nos leva aos céus, na presença de Deus. Só que esse caminho é Jesus, é uma pessoa. Esse caminho é concreto, não é um talvez, um quem sabe, mas é Jesus, o caminho. Tanto é que o verso vai terminar dizendo assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho que nos leva até a presença de Deus, não apenas como seres humanos. Nós temos que entender que, enquanto criados, toda a humanidade é criatura de Deus. Filhos de Deus, de acordo com João 1,12, são aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor.
esses agora são feitos filhos de Deus pelo Espírito Santo, são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Tá certo? Não existe uma mágica. Então Jesus é esse caminho para qual é a palavra para isso? Para adoção. Em Cristo Jesus nós somos adotados por Deus. Este é o fato. Ai, todo mundo é filho de Deus. Não, isso é mentira. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma exatamente que João 1,12, como eu citei, afirma que aqueles que creram em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Então não tem outro canto a não ser Jesus, não tem outro caminho a não ser Jesus. Então, quando a Bíblia aponta aqui os dois caminhos, um caminho leva à perdição, um caminho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, são muitos os que encontram a porta da perdição, são muitos os que vão se perder, são muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Há um contraste aqui entre vida, que é Jesus, lembra? João 14,6. Jesus se afirma como caminho, verdade e vida. Então, o caminho que dá para a vida, o caminho que leva à vida, além de ser Jesus, este caminho é esta vida que é nos dada hoje. Antes eu era simplesmente um ser animal que vivia, respirava e cumpria suas vontades mais básicas, seus desejos sexuais, sua vontade de comer, entende? Apenas os elementos básicos. Em Cristo Jesus eu tenho vida perante Deus. Eu tenho vida porque Jesus é esta vida. Jesus é o caminho para os céus, o caminho para a presença de Deus, além de ser aquele que conquistou o perdão para que eu esteja na presença de Deus, seja aceito por Deus. E não apenas isso, mas agora tornado filho de Deus. E em Cristo agora eu tenho essa vida. E aqui há um contraste nesses dois versículos muito claro entre vida, que é Jesus, e aqui não é só uma vida animal, esta vida que nós temos e que vai se acabar, mas é uma vida na presença de Deus, é uma vida eterna, é uma vida que nunca vai acabar, mano. Hein? Vida eterna, vida para sempre, vida que começa quando nós reconhecemos Cristo como tudo, não é aceitar, não é receber, como é que é aceitar Cristo? É receber Jesus, é entender que você precisa de Jesus por causa dos seus pecados, sua inconsistência, seus erros, sua falta, a minha também, minha falta do caráter de Deus. Antes de Cristo, eu só queria a minha vontade, os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, que se danassem todos os outros, porque só serviam para me satisfazer, para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, os meus planos e os meus sonhos. Mas em Cristo, agora a minha vida é vivida de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus, para a glória de Deus. Para o mundo, para a maioria das pessoas, eu me tornei um chato de galochas. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Essa é a grande questão. Não estou só aqui para te falar um monte de baboseira. Estou aqui para testemunhar do que a minha vida é, do que a minha vida se tornou. Eu sou cristão, amo a Jesus Cristo. Eu busco conhecê-lo, eu preciso aprender do que a realidade do que está registrado na Bíblia, na palavra de Jesus Cristo.
Eu preciso saber para minha vida, para me obedecer. Comentar com você é minha obrigação. Jesus mandou isso para a gente ir, os seus fiéis, irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo aqui. Estou testemunhando que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor e Salvador, o dono da minha vida, e que eu creio piamente que em Cristo eu vou ser aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus e vou ser aceito por Deus. Assim que sair deste corpo e estiver na presença de Deus, Ele vai me aceitar, me dar um corpo novo e eu vou viver eternamente na presença dEle, gozando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todo o tempo, em toda circunstância, sem um fulano chamado Satanás para estragar o mundo, como esse está estragado. E nem vou falar disso mais, porque eu já me alonguei aqui muito. Tá certo? Tomar uma decisão, escolher o caminho, a porta estreita. Escolher a porta estreita é andar com Jesus. Escolher o caminho verdadeiro é andar com Jesus. Escolher a vida de verdade com com V maiúsculo é Jesus. Tudo que Deus tinha para dizer ao homem, agora eu estou me lembrando aqui, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 4, eu acho que vai dizer isso. Tudo que Deus tinha para dizer a nós, já falou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está condensado toda a realidade de Deus. Mas pense nisso, pense muito nisso. Tem dois caminhos. Um é Jesus. Deus abençoe.